Queridos, eu estou aqui, eu queria conversar com vocês um pouco nesse dia sobre alguma coisa que Deus falou ao meu coração nesses tempos e eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir que a Tua bênção seja conosco agora e que, Senhor, a palavra que saia da minha boca seja a palavra que Tu quiseres falar aos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, a questão é a seguinte: como é que começa seu dia? Começa alegre, animado, feliz, crendo que vai ser um dia legal, que vai dar certo? Ou ele começa para baixo, dizendo o seguinte: olha, não vai funcionar, vai ser ruim, não vai dar certo, vai dar tudo errado? Como é que você começa o seu dia? Nós estamos vivendo um tempo de muito desânimo. Nós temos a pandemia, nós temos a confusão política causada pela pandemia, nós temos os princípios bíblicos sendo descartados, jogados na lixeira, né? Aborto, o tempo todo existe pressão para a legalização do aborto, sexo é considerado coisa livre, pode fazer com qualquer um, em qualquer momento, vale tudo, homossexualismo está liberado também. Então a gente vive um tempo de pressão muito forte no Brasil e no mundo, né? Quando a gente olha para o mundo, existe uma enorme perseguição aos cristãos e que muitas vezes nos faz pensar o seguinte: e quando é que, será que isso não vai chegar na gente? Isso às vezes é uma causa de desânimo. Segundo a Portas Abertas, a organização Portas Abertas, que é uma organização que lida com povos perseguidos, com cristãos perseguidos no mundo inteiro, existem 340 milhões de cristãos perseguidos hoje no mundo. E, de uma certa maneira, nós até já enfrentamos a perseguição quando tentamos levantar, tentamos ressaltar os princípios bíblicos se levantam contra nós porque esses princípios bíblicos vão contra algum tipo de atitude que está sendo tomada. Será que tem motivo para a gente ficar alegre nesse caos que a gente vive? Muitas vezes a gente olha as barreiras que a gente vai ter pela frente, elas parecem intransponíveis. Não vai dar certo. E além disso, a gente é muito contaminado pela negatividade que está à nossa volta. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente olha Israel, a turma chegou lá em Canaã e olhou, né, os espias foram lá olhar os gigantes. E eu imagino, né, não deve ter sido os 10 chegaram lá e disseram: ih, os caras são muito grandes. Um deve ter dito assim: ih, os caras são muito grandes. Aí o outro olhou: olha, eles são fortes pra caramba, vai ser complicado. Aí o outro olha e diz assim: pô, os caras têm uma estrutura, as cidades são fortificadas. E aí eles começam a olhar e daí a pouco estão contaminados. A negatividade do mundo, ela tem contaminado a nós também. Nós também temos sentido medo, por quê? Porque à nossa volta todos sentem medo. E aí você, de ter uma visão otimista, uma visão positiva da vida, fica difícil. Quando a gente olha para a Bíblia, como é que a Bíblia nos conduz? A Bíblia nos conduz a uma visão negativa ou a uma visão positiva? A leitura da Bíblia, ela nos anima ou ela nos coloca para baixo? Quando o pastor Alexandre me pediu para falar, para trazer essa palavra, eu lembrei de um livro que eu acabei de ler há um mês atrás, chamado O Poder Positivo de Jesus Cristo. Esse livro, ele foi escrito por Norman Vincent Peale, que foi um autor contestado, um pastor, ele era pastor, contestado por quê? Porque ele tinha escrito um outro livro antes, que era O Poder do Pensamento Positivo. E as pessoas diziam que aquilo era autoajuda e que ela excluía a realidade da presença de Deus na sua vida, que era uma coisa do tipo assim: olha, eu vou pensar, vou mentalizar aqui, vou pensar positivamente, se eu pensar positivamente vai dar certo. Quando você lê o livro de Poder Positivo de Jesus, você vê que a visão de Peale não é essa. A visão dele é o seguinte:
Atitudes positivas são consequências de fé. Fé em Deus, fé em Jesus, fé na vida e fé em si mesmo. Ou seja, você pode pensar positivamente. Por quê? Porque você crê num Deus que conduz você. E você crê que Deus te capacita. Você pode crer em si mesmo, porque esse mesmo Deus que conduz você, ele te capacita na caminhada. Então, não é uma questão de autoajuda, não é uma questão de mentalização, é uma questão de crer num Deus que cuida de mim, crer num Deus que caminha ao meu lado. Então, a Bíblia, ela é extremamente positiva no direcionamento da vida do cristão, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Eu só queria fazer uma pausa, né, porque eu falei aqui da ideia, né, desse livro que eu acabei de ler, e aí isso me leva à visão de que quanto a leitura tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho gasto tempo lendo livros diversos, sobre temas diversos. Basicamente, nos últimos tempos eu leio basicamente livros cristãos, né? Não leio mais livros seculares, mas tem sido uma bênção. E se você não está aproveitando esse tempo para ler um pouco, você está perdendo uma boa parte do seu tempo, inclusive na leitura bíblica. Outro dia eu estava ouvindo o Rick Warren falar o seguinte, que você precisa deixar de olhar o Facebook para olhar o livro. Ele diz assim, ao invés de olhar o Facebook, você precisa facing the book. Ou seja, ao invés de você gastar tempo com o Facebook, você tem que gastar tempo olhando o livro. Que livro? A Bíblia. Então, o que Rick Warren sugere é o seguinte, facing, que é olhar, estudar, ler, né? No sentido, assim, o facing está ligado à face, né? Ao invés da você colocar a sua face, né? Gastar o seu tempo no Facebook, coloque a sua face no livro. Então, a leitura bíblica ela é extremamente importante, mas vários outros livros têm sido bênção na minha vida. E se você não gosta de ler, eu sugiro que você comece a ler livros de histórias, de relatos de experiências bíblicas, de testemunhos de homens de Deus ao longo da história, porque são muito mais fáceis de ler e extremamente abençoadores. Quando a gente olha a atitude de diversos homens na Bíblia, diversas pessoas na Bíblia, a gente vê, por exemplo, como eles têm atitudes positivas. Abraão vai para Canaã e vai caminhar, né, por um lugar onde ele não sabia onde era. Deus disse para ele, ó, vai para lá para onde eu vou te mostrar. Abraão não recebeu, ó, toma aqui um mapinha e caminha para lá, não. Deus disse, ó, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi, Abraão creu, Abraão agiu de modo positivo, eu vou porque Deus vai me abençoar. A gente vê, por exemplo, como Deus pode mudar o negativo em positivo. Gideão estava lá no lagar, pisando as uvas, cheio de medo, e Deus tira Gideão, que era um cara medroso, e transforma Gideão num cara corajoso e o leva, com apenas 300 homens, a alcançar a vitória. Gideão passou de um cara de uma visão negativa a uma visão positiva porque creu. Moisés chegou na frente do mar e falou o quê? E agora? O mar na frente, os egípcios atrás, estou lascado. Mas Deus disse, ó, vai em frente. E Moisés foi. Deus já tem uma versão, diz assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés mandou o povo em frente. O povo foi e entrou, e o mar se abriu e eles atravessaram. Josué chegou diante de uma muralha que não tinha mais tamanho. As informações que eu vejo por aí, eu até confesso para vocês que às vezes eu acho até impossível de acreditar isso, mas o pessoal diz que dava 6 carros em cima da muralha de Jericó, de largura, né? Era uma muralha incrivelmente larga, incrivelmente forte. E aí, Deus diz para Josué, roda e toca a trombeta. Haja trombeta para derrubar uma muralha daquele tamanho, né? Mas aquela trombeta não era uma trombeta qualquer, era o som de Deus.
E Josué vai crer. Deus me mandou fazer, eu creio. Uma atitude positiva de Josué, atitude de fé. Davi chegou diante do Golias. Pô, o cara, dizem em alguns textos, se não me falha a memória, o cara tinha 3 metros de altura. Sabe lá o que é isso? Hoje em dia nem tem ninguém desse tamanho. E Davi ainda era baixinho. O que Davi tinha? Não tinha nenhuma lança para jogar contra o cara. Ele tinha um estilinguezinho, uma forma de estilingue diferente. E ele pega a roda, afunda e afunda a cabeça do camarada. E Golias morre. Davi pensou assim, eu consigo. Davi disse para aquele coisa, por que esse incircunciso está aí humilhando o povo de Deus? Como é que pode isso? Davi sabia que ele tinha vitória, Davi cria de maneira efetiva de que ele podia vencer se Deus estivesse com ele. Davi pensou positivamente. Jesus nos deu algumas orientações, algumas vezes, para que a gente tivesse uma atitude de positividade, de pensar de maneira positiva. João 14:1 diz assim, Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Não se preocupe, outra versão diz assim, não se turbe o vosso coração. Fique tranquilo, vá em frente, eu estou com você, creia em mim. João 14:27 diz assim, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, não tenham medo. Vai em frente, segue em frente, pensa que vai dar certo e não que vai dar errado, porque o diabo quer que você pense que vai dar errado. É assim que ele nos derrota, é esse pessimismo, essa visão ruim que o diabo usa para nos jogar, ele nos joga para baixo, e com isso a gente perde essa batalha. Mas que motivos a gente tem para pensar positivo num mundo doido como o mundo que a gente vive hoje? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 diz assim, assim, quando esse corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, a morte morreu, Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Isso é um motivo para eu pensar positivamente. Se ele venceu a morte, eu posso vencer também. E, ainda que eu morra, o verso 2 do mesmo capítulo 14 diz assim, João diz, na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Ou seja, eu vou para o céu. Hoje de manhã eu estava lendo o capítulo 20 de Apocalipse com o pessoal da célula, e lá diz assim, olha, quem tem o nome no livro da vida vai ficar lá, vai estar cantando lá junto com o coral de anjos, vai estar diante do Cordeiro. Quem não tem, tem um destino já reservado, mas quem está lá. Então, portanto, eu vou morar no céu. Isso é uma razão para eu pensar positivamente, ainda que eu esteja diante da morte. Há 9 anos atrás, eu fui visitar o pastor Álvaro no hospital. E quando eu cheguei lá, ele estava no CTI, eu entrei rapidamente para vê-lo, porque eu queria que os filhos e a esposa tivessem mais tempo para estar com ele. Eu entrei só para dizer um oi, estou aqui. Álvaro olhou para mim e ele fez assim, ó. Eu confesso que na hora eu nem entendi, depois conversando com a Damares, é que eu entendi melhor quando ele disse assim, ó, eu vou subir, tchau. Mas só que no semblante dele havia um sorriso, no semblante dele havia paz.
ele estava indo morar no céu. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer. O lugar dele estava garantido. Então eu posso pensar positivamente. Por quê? Porque ainda que me tirem a vida, o meu futuro é garantido. O meu nome está lá no livro da vida. Romanos 8, 37 a 39 diz o seguinte: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, eu sou vencedor, eu vou alcançar a vitória, eu já venci. Aliás, vou vencer não, eu já venci. Entende? Então eu posso pensar assim, vai dar certo sim, porque eu sou vencedor, eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Eu posso pensar positivamente porque Deus tem suprido as minhas necessidades. O pastor Alexandre falou sobre o Pai Nosso. No Pai Nosso, embora você chega e diz assim, ó, pão nosso de cada dia nos dai hoje, Deus sabe do que você precisa. É muito mais você lembrando que Deus supre você. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4:19 diz assim, e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer, por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Muitas vezes a gente acha que Deus vai dar absolutamente tudo que a gente quer, mas nenhum pai dá para o seu filho tudo que ele quer, porque ele sabe que algumas coisas vão fazer mais mal do que bem. Mas Ele vai dar tudo que você precisa. Deus está ali para suprir as suas necessidades. Salmo 127:2 diz que para os seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você está ali na sua caminha, tirando o seu sono restaurador, Deus está lá trabalhando, preparando as bênçãos para você. Então, eu posso pensar positivamente, porque Deus supre as minhas necessidades. Mateus 6:33 diz assim, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu posso pensar positivamente porque Deus vai me dar o que eu preciso, todas as coisas. Eu só preciso me colocar diante dele e dar a ele a prioridade que ele precisa ter na minha vida. Eu estou chegando ao fim, mas eu queria contar a história para vocês de um camarada chamado Horatio Spafford. Horatio Spafford, ele era um advogado, morava em Chicago. Em 1871 houve um incêndio em Chicago, que é até um incêndio famoso, um grande incêndio, incendiou uma parte significativa da cidade, em que ele perdeu tudo que tinha naquele incêndio. Ele pegou a família, colocou num navio e mandou para a Inglaterra. Em 1873, as 4 filhas dele morreram no naufrágio. Em 1880, o único filho homem que ele tinha morreu de escarlatina. E apesar de toda essa tragédia na vida dele, ele escreveu um livro que diz assim, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte, sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, eu sou feliz. Eu sou feliz não é pelo que está me acontecendo. Eu sou positivo não é porque eu estou olhando o mundo e vendo que as coisas estão andando bem. Eu sou positivo porque eu creio num Deus que cuida de mim, que me conduz. E além de escrever essa música, ele em 1881 fundou uma colônia americana em Jerusalém, ajudando cristãos, judeus e muçulmanos. Vejam bem,
diante de toda essa tragédia, de toda essa dificuldade, de toda essa problemática na vida dele, o Rachel Spafford, ele ainda assim pensava de maneira positiva, baseado, fundamentado na fé que ele tinha em Deus e na certeza que ele tinha de que seria mais do que vencedor. Salmo 108:13 diz assim: em Deus faremos proezas. Talvez você pense assim: poxa, mas parece até que é tudo muito fácil, né? Basta eu pegar e dizer, Deus vai me abençoar e eu vou pensar positivamente, vai dar tudo certo. Não. Muitas vezes as lutas são grandes, muitas vezes as dificuldades são grandes, muitas vezes o desânimo bate. Mas Provérbios, agora eu esqueci onde é que está a referência, mas é só você procurar, hoje em dia com o Google ficou muito mais fácil. Provérbios diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A sua esperança, ela tem que estar fundamentada no Senhor, porque em Deus você vai fazer proezas. Em Deus você vai atingir os alvos que você estabeleceu diante dele na sua vida. E esses alvos, eles podem ser alvos pessoais, de profissionais, eles podem ser alvos de estudo, mas eles também podem ser alvos de ver a sua família diante do Senhor, aos pés do Senhor, convertido. Eles podem ser alvos de você evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Eles podem ser alvos de trazer pessoas para a sua célula. Novamente, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Para isso é preciso muita oração. Nós estamos estudando há 2 meses a oração do Pai Nosso. Tem sido muito ressaltada a importância da oração. Pensar positivamente requer tempo com Deus, porque você precisa ser contagiado. Você precisa ser contagiado pelo pensamento de Deus. Lembre-se disso. Se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, se você crê no que Ele pode fazer, você pode descansar nele, porque em Deus você vai fazer tudo. Amém? Senhor, abençoa os teus servos, fala profundamente aos seus corações e mostra, Senhor, o que precisa ser mudado na vida deles, para que, Senhor, o teu pensamento seja de vitória e não de derrota, porque, Senhor, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meu querido. A paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Jesus, meu Senhor.
pecado por meu Salvador. Foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz.